Nosso tema é intolerância, e a intolerância não é só religiosa, também diz respeito a questões raciais, a questões de gênero, e nós estamos recebendo aqui a reflexão do pastor Luiz Otávio Pagliari, que tem nos trazido aí importantes abordagens, né? Como, por exemplo, agora nós vamos provocá-lo aqui sobre a vitória de Donald Trump, que superou expectativas, né? Estava todo mundo pensando que a Hillary vinha com um discurso de manter uma posição mais assistencial, no entanto, o Trump com um discurso um tanto guerreiro, né? Que exaltou aí o espírito americano, né? Que é meio belicoso, né? A gente olhando assim meio à distância. Eu creio que a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, tem um certo receio dessa mudança em função de tudo aquilo que foi trabalhado na mídia nesses últimos dias, ou nesse último ano que se diz respeito à campanha. Se nós formos estudar a origem americana, a essência americana, nós vemos ali que as duas representações criaram um embate nacional, num momento diferente que os Estados Unidos está vivendo. Por exemplo, a origem americana é de princípios cristãos, a origem americana... Os Quakers, né? Você vê que isso movimenta ainda o coração do americano. E quando você vê uma Hillary, que ela tem propostas de globalização, mas propostas de liberalização, ou que muitas vezes é interpretado como algo que fere o princípio da essência americana, que fere a Constituição, que fere os princípios cristãos. Nessa liberalidade, ela inclui lá os casamentos de homossexuais e uma série de coisas. A sociedade tradicional americana, representada pelo grupo republicano, o discurso do Trump ficou mais forte contra esse tipo de liberdade, de falhas de atitudes e ações internacionais, como a frustração das intervenções americanas na Síria e em outros países como o Afeganistão. Então, tudo isso foi somado e mostrou que o americano ele não está disposto a dar continuidade a esse tipo de política. Fazendo um paralelo com o Brasil, é o que aconteceu no Brasil. O Brasil rompeu um tipo de política que era um discurso aparentemente bondoso, né, que trazia um benefício para a maioria da população, em especial a população carente. Primeiro namorou e enganou os católicos, depois namorou e enganou os evangélicos. Eu não sei onde é que ia parar isso no final da história. No fundo, é uma política de enganação. Só que existem grupos da sociedade organizados, famílias, que tem conhecimento e que diz, basta, você teve a sua oportunidade, agora nós não queremos mais, porque você mostrou a realidade por que você veio. E eu acredito que a proposta de continuidade da Hillary, na continuidade do Obama, do governo Obama, os Estados Unidos não aceitou. Por mais que o Trump seja uma pessoa polêmica, um suspense, né, algo que vai ser assim, dia a dia, visualizado, dia a dia vai exigir uma atenção do mundo todo, mas eu acredito que ali está uma resposta americana de princípios. Nós não toleramos essa liberalidade. Pastor Luiz Otávio Pagliari, eu acho que é importante também a gente falar por que a Unesco reconheceu aqui a FUNVIC e plantou, né, uma representação aqui na faculdade. Olha, nós acreditamos primeiro como uma resposta de Deus. Segundo, nós trabalhamos com 4 pilares: educação de qualidade, princípios e valores, no nosso caso cristão, responsabilidade social e desenvolvimento e crescimento sustentável. Esses pilares são bem vistos pela Unesco, principalmente, muitas vezes, uma distorção de qual é a visão da Unesco em relação aos princípios cristãos. A Unesco, como a Organização das Nações Unidas, a Unesco é um braço dela, elas foram criadas nos Estados Unidos e sob a forma dos princípios cristãos. Os princípios dos direitos humanos são princípios cristãos na origem. Alguns tentam distorcer isso aí, mas a origem é essa. Então, quando eles visualizam uma instituição que tem esses valores, esses princípios, e a cultura do Brasil, uma cultura cristã, não numa religião, mas numa visão cultural, foi aí que a FUNVIC foi agraciada para representar o Brasil como uma universidade piloto
para os assuntos, para os objetivos, divulgação dos projetos e metas da Unesco no Brasil. E isso muito nos orgulha e por estarmos na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região, representarmos isso. Né? E eu fico muito feliz de ter acompanhado o crescimento dessa obra, né? Porque quando eu comecei a namorar minha mulher e vinha para Pinda, era até difícil chegar até aqui, né? Era no barro, não tinha asfalto, não tinha... E hoje é esse colosso que está aí, a faculdade é reconhecida, inclusive internacionalmente. Chegando aí cursos de medicina, chegando aí a representatividade da seleção de basquetebol, é realmente um mérito muito grande. Eu não sei se a gente reputa isso apenas ao seu espírito empreendedor ou até uma obra missionária. Eu posso falar em primeiro lugar como um projeto de Deus. Né? Segundo, Deus nos esforça e nos capacita para que a gente possa atingir as metas, né, que Ele almeja. E esse projeto tem crescido, graças a Deus. Mas eu posso falar ainda dentro do tema que nós estávamos abordando, que por representar um princípio cristão, ele é muito perseguido. Então, nós vencemos grandes desafios aos quais nós não compartilhamos, né? Desde desafios de acesso, desafios de implantações de projetos, nós enfrentamos isso por representarmos a maior parte da população brasileira, né, como princípio cristão, mesmo sendo uma cultura brasileira, nós enfrentamos as dificuldades tanto governamentais como a intolerância de muitos setores da sociedade. Pastor Luiz Otávio, eu também o reconheço como magnífico reitor dessa obra aqui. E estou vendo outdoors pela cidade, né, convocando para um seminário, né, que vai ser muito importante. O senhor está lá na... Eu fui um dos convidados para poder dar lá, compartilhar, né, com as pessoas que vão participar e com a sociedade, como Deus trabalhou na minha vida e fez com que a gente obtivesse um sucesso, né, e realizações de projetos e compartilhar isso com a sociedade nesse evento aí que chama-se Inspire. Quero agradecer sua participação, nos ajudando a refletir sobre um tema tão sensível, né, a ponto de estar aí na mídia, em todo o Brasil, essa história da intolerância ganhou espaço no Enem e agora, mais uma vez, né, sofrendo aí a perseguição quanto ao tema. É uma resistência grande que alguns setores que têm formação de opinião insistem em estabelecer de uma forma meio hipócrita. É hipócrita velada. E velada. Infelizmente... O obscurantismo rançoso, é isso mesmo. Mas eu creio que nós vamos vencer isso, né, e por ter trazido esse tema à tona, as pessoas estão conscientes, assim como lá nos Estados Unidos tomaram uma atitude que surpreendeu o país e o mundo. Né, e o mundo, o Brasil também vai surpreender com algumas atitudes, nós acreditamos, e atitudes melhores que vão mudar esta nação. Nós somos ainda um povo que temos esperança e queremos passar essa esperança à população, que verdadeiramente vale ainda buscar os princípios e a essência de um mundo como nós somos, um mundo cristão, e aí ajudar na transformação da nossa sociedade, do nosso povo e da nossa nação. Transformando vidas.